porque ainda tá conectado. Olha o barulho da caneta. É. Fica sambando aí. Ó, tá ouvindo também. Boa noite. Olá, boa noite. Oi, Fátima, já tá aqui com a gente, que bom. Bem, hoje nós teremos essa live aqui no Mães da Esperança, com um convidado muito especial, que é o Padre Gilvan. Padre Gilvan, lá de Fortaleza. E é um convidado muito especial aqui com a gente, que hoje ele vai estar trazendo uma palavra de esperança, de fé. Boa noite, amadas, podem ir chegando. Eu vou chamar o padre. Boa noite. Deixa eu só convidar o Padre Gilvan. Olá, meu nome é Rosana, eu sou uma das Mães da Esperança, nós somos aqui de Londrina, nosso grupo já tem 4 anos, praticamente, desde que se iniciou, e todas as quintas-feiras a gente sempre está aqui. Às vezes a gente faz uma live, às vezes é palestra online, agora aos pouquinhos a gente tem voltado no presencial, e assim a gente tem ido, né? Essa pandemia não atrapalhou a gente, pra gente estar aqui sempre juntas, mesmo não podendo. Tô aguardando aqui, que eu já convidei o Padre Gilvan, esperando ele entrar. Como eu já estava dizendo para as outras meninas, hoje é um convidado muito especial. Tô aguardando ele. Olá, olá, Silmara. Olá, olá, Dani. Oi, Rô. Vou convidar aqui. Só um momentinho, meninas. Tô convidando aqui o Padre Gilvan, aguardando só um pouquinho para ele entrar aqui com a gente. Espero que ele tenha entendido que é pelo Mães da Esperança. Às vezes ele tá tentando lá. Olá, Silmara. Oi. Oi, Dani. Fala pra mim também. Oi, Val. Gente, hoje eu tô aqui na casa da Val. Vim hoje gravar essa live aqui na casa da minha querida amiga Val. E eu tô preocupada que o padre não aparece. Você tem o WhatsApp que eu falo com ele? Tenho. Porque às vezes o padre deve estar achando que é pelo meu Instagram, né? Olha, a Juraci de Gabiru está acompanhando. Olá, boa noite, Juliano. Que bom, dona Juraci. O comecinho é assim mesmo, tá? Porque a gente está aqui, iniciou a live, mas eu tô convidando o padre e esperando ele entrar na live. Só um momentinho, tá? Mas que bom que a senhora tá aqui com a gente, dona Juraci lá de Piabiru. No Grupo Mais Esperança tem gente de tudo quanto é cantinho do nosso país. Aqui em Londrina também tem várias mãezinhas, que de vez em quando a gente mata a saudade presencialmente. Amiga, manda um WhatsApp pra ele. Cadê? Não, você vai. Olá, Fernanda, Ana Paula. Só um momentinho, gente. Vamos correr atrás do padre. Que eu tô atrás do padre. Deixa eu mandar um WhatsApp aqui pra ele. Eu já avisei ele. Não dá pra ligar. Bom, gente, enquanto o padre não vem, eu vou conversando aqui com vocês. Boa noite. Esse grupo Mais Esperança é um grupo aqui de Londrina. Esse grupo me ajudou muito
Eu conheci esse grupo quando eu estava fazendo 8 meses que meu Mateus tinha voltado para Deus. 8 meses. Daí eu cheguei pro padre aqui da nossa paróquia, né? Era missa. Todo mês a gente rezava a missa, né? E nesse dia eu cheguei para rezar a missa em intenção. Comentei com o padre, falei assim, padre, hoje está fazendo 8 meses, né? Do meu filhinho. E daí ele comentou comigo, ele falou assim, olha, eu vou passar o telefone da coordenadora e vou. E daí ela me ligou e eu comecei a participar desse grupo abençoado, maravilhoso. E eu sempre conto que cada quinta-feira era uma gotinha assim de esperança, uma gotinha, é a conta-gotas, né? Que Deus vai derramando cura pra gente, assim. Então, antes da pandemia era presencial, toda quinta-feira. E eu não faltava. E depois eu mudei de volta para minha casa depois dos 6 meses. E daí eu comecei a ir, sabe? Mesmo sendo meio longinho, eu ia. Toda quinta-feira era sagrado para mim estar lá com essas mãezinhas. Boa noite, Paulo de Gilvan. É a Então Val foi do País da muito Esperança, tudo importante bem? isso. A Val tá falando com o padre. Ah, O padre então, já vem, tá? A gente conseguiu tá bom achar então. ele. Sempre acontece, né? A gente dá mais padre. Padre tem um É a monte de Val, coisas para aham. Eu tô fazer, aqui junto com a Rosana. né? Missa para celebrar, reuniões. Mas já ele vem. Então tá bom, já tá Travou o ao vivo, tá bom? vídeo? Ah, como assim travou o vídeo? Então tá bom. Vocês estão me Obrigada. ouvindo? Ou travou só pro Juliano lá Tchau. de Piabiru? Pô, Oi. ele acabou de sair da missa, ele já tá subindo. Ele Ah, falou que já tá. subiu e já vai entrar. Gente, ó, Vai rezar. ele acabou de sair da missa e ele vai estar indo já para se conectar, tá bom? Porque padre, né? Gente, eu acho tão incrível esses padres. Todos os dias a gente assiste a homilia deles e como eles, né? Cada dia uma mais linda que a outra. São inspirados pelo Espírito Santo. O quanto eles falam tão lindo, né? Olha a Fátima aqui falando. Vi a história do padre Gilvan e me identifiquei com a dor dele. Também perdi minha filha há 6 anos e agora perdi meu marido, meu companheiro de 45 anos juntos. O quanto essa pandemia também, né, veio trazer tanta dor, né, gente? A gente está vivendo um luto mundial, né? E é somente Deus para nos dar força, né? A Fátima falou que tá ouvindo bem. Ah, Juliana, deve ter travado um pouquinho aí, mas já voltou, tá? Olha lá, o padre já chega. Oi, Kátia! Então vamos lá, né, gente? A Naná tá aqui. Olá, amado. Então é isso, já o padre chega, ele saiu da missa agora. E daí, como eu tava contando pra vocês, né, que eu encontrei esse grupo Mais Esperança. Depois vou comentar com o padre Gilvan lá de Fortaleza, para ele entender um pouquinho como que funciona o nosso grupo aqui, né? Que nasceu, o nosso grupo nasceu do coração do padre Vandemir. Ele sempre teve essa vontade no coração dele. Gente, vocês imaginam quantos padres recebem, né? Assim como pastor, padre, muitas pessoas que chegam neles com essa dor da perda, né? Perda de filho, de pai, mãe, independente, né? Eles lidam com isso todos os dias, né? Missa de sétimo dia, visita em velórios, né? E o quanto eles lidam com isso o tempo todo, né? Então, oi. Ó, o Padre Gilvan entrou. Oi, Padre Gilvan, agora eu vou te chamar, viu, Padre? Estamos aqui te aguardando. Só aguarda um pouquinho aqui que eu já vou te convidar. Padre Gilvan. Pronto. Estou mandando um convite. Boa noite, Elaine. Então, boa noite, Olá. tudo bem? Boa noite, Padre. A sua bênção. Então, Deus abençoe, é uma alegria estar com você. Peço desculpa esse pequeno atraso, porque estava celebrando, aí tive que correr, porque a vida de padre ela é assim, são muitas atividades durante o dia, né? Mas aceitei Eu com muito imagino. prazer e a gente vai conversar sobre esse tema tão bonito que eu acredito que você já deve ter introduzido, viu? Desculpa, pode Sim. continuar. Muito obrigada por sua presença aqui, por o senhor ter aceito. Aumente o seu volume, se o senhor puder, do seu celular, por favor. Tá ok, já aumentei, viu? Tá legal o volume agora?
Melhorou, Tá né? legal o volume? Tá legal, gente? Volume? Então tá bom. Muito obrigada por a sua presença aqui com a gente hoje. Primeira vez que a gente faz uma live aqui com o padre. A gente já fez com o nosso padre, o padre Sim, que é sim. nosso diretor espiritual, né? O padre Vandemir. Vou contar um pouquinho, então, bem resumidamente, para o Sim. senhor entender como que é o nosso grupo. Nós somos aqui de Londrina, do Paraná, e o padre Vandemir sempre tinha essa vontade no coração de um dia fazer um grupo de mães, né? Sim. Porque a gente estava conversando agora há pouco com a senhor Novinha, né? Comentando com elas o quanto vocês, sacerdotes, pastores, né? Vocês têm muito isso, quase diariamente lidam com isso, né? Com a morte, com as pessoas que chegam ali em missa de sétimo dia. Então, é muito assim, vocês convivem diariamente isso, né? Então, acho que de tanto ele receber certas mães que chegavam para ele, e ele tinha isso no coração dele. Tanto é que uma pós-graduação que ele fez, o tema da quando faz pós, como que é o nome? Monografia. Da monografia dele foi sobre isso, sabe? Foi sobre o luto de mães. E Sim. daí vai fazer 4 anos agora que tem esse grupo Mães da Esperança aqui na Paróquia Auxiliadora de Londrina. Sim. Então a gente é muito grata, né? Porque esse padre também teve o Espírito Santo tocou no coração dele e a gente tem conseguido acolher já, da melhor forma possível, porque nem sempre é possível acolher a todos, né? Mas olha, o nosso grupo não parou, Padre Gilvan. Antes era todas as quintas-feiras, presencial, aqui na paróquia mesmo. Então a gente fazia oficina de oração, faz até hoje, né? Oficina de oração, daí na outra semana é palestra, na outra semana a gente faz artesanato. E daí veio a pandemia, a gente não parou, sabe? A gente ficou fazendo reunião online pelo online, sabe? Sim, E sim. agora, aos pouquinhos, a gente está voltando presencialmente, entendeu? Mas assim, é muito bom, sabe? Porque esse acolhimento, sabe? E as mães ficam assim, perdem o chão, né? Então elas querem encontrar outras pessoas que também sentem a mesma dor Sim, sim. para tentar seguir a vida em diante. E a gente sempre foca muito em tudo, assim. O foco nosso é a vida eterna, sabe? Nosso Sim, sim, sim. propósito, a gente, assim, do reencontro e que não vai ser em vão essa dor que a gente passa aqui e que Sim, logo sim. vai chegar, né, o reencontro, tão esperado reencontro. Só que para isso a gente tem um longo caminho, a gente tem uma missão aqui, né? Então é isso, esse é o nosso grupo Mais Esperança. Eu encontrei o senhor pelo Instagram Sim. e eu admiro muito, assim, que eu vejo o senhor contando da sua história, com tanto amor da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos. Então, por isso, esse convite de hoje a gente está aqui falando também de dor, mas é muito mais de amor, muito mais Sim. sobre o amor. Pode se apresentar, padre. O meu nome é Rosana, que às vezes tem alguém aqui, né, que Sim, seus sim. amigos. Eu sou a Rosana, sou uma das mães da Esperança. Eu sou a mãe do Mateus, meu filho único, que vai fazer 5 anos em dezembro que ele voltou para Deus, devido a uma pneumonia bacteriana, né? E desde então, o grupo tem me ajudado muito e o que mais assim me fortalece assim é a Eucaristia, sabe? Sim, Os primeiros 6 meses eu ia à missa todos os dias. Então, o meu remédio realmente assim foi a Eucaristia, sabe? E a palavra de Deus. Então, sinta-se à vontade, pode se apresentar. Então, sim, que prazer falar com você, também com a Val, né, que havia também feito o contato. Eu fiquei muito surpreso, assim, quando recebi o convite, né? Porque eu disse, é um grupo novo, assim, uma ideia nova e sempre essas ideias são iluminadas pelo Espírito Santo, né? Então, assim como tem as mães que oram também pelos filhos, assim como tem tantos grupos também de apoio espiritual. Então, eu fiquei muito feliz, por isso estou participando. Divulguei também nos grupos e que as pessoas pudessem participar. Então, eu sou o padre Gilvan Manuel, sou padre lazarista da Congregação da Missão, né, os padres vicentinos, como nós conhecemos, e eu sou natural da cidade de Piripiri, no Piauí, mas atualmente eu moro em Fortaleza, na paróquia de São Pedro de São Paulo, já há 3 anos, exercendo o trabalho, né, como pároco, juntamente com outros padres. Então, a história, muita gente que tem acompanhado pelo Instagram, né,
elas já conhecem um pouco da minha história. Eu sou de uma família bastante numerosa, de 12 filhos. Os meus pais tiveram a alegria de celebrar 62 anos de vida matrimonial, mas, infelizmente, quanto os filhos que ficaram, os 10, passamos pelo mistério do Calvário, da dor, da ressurreição, agora na Semana Santa, com a perda dos nossos pais para a Covid-19 e de 2 irmãos, né? Nós nos solidarizamos também com tantas famílias que perderam também seus entes queridos, né? O nosso caso é assim, eu tenho pesquisado outros casos semelhantes ao nosso, mas é muito assim peculiar, porque foi durante a Semana Santa e 2 Sim. pessoas no mesmo dia, né? 2 na quarta-feira santa e 2 pessoas também no domingo. E uma família que não tinha histórico de morte, nós não tínhamos assim durante quase 40, 50 anos, nós não tivemos essa experiência da morte, né? Mas como você já estava antecipando para as pessoas, como padre, né, eu fiz agora 10 anos de padre, eu passo por isso todos os dias, né? Por exemplo, eu até digo que é um privilégio como padre a gente poder passar pelos mistérios da vida humana durante um dia. Por quê? Pela manhã eu realizo um batizado, então é uma alegria para a família. Mais tarde eu vou celebrar um casamento, então é uma imensa alegria. Lá, 3 horas da tarde, eu vou a uma UTI, visito um doente, uma pessoa acamada, que está fragilizada. À noite, participa de um velório. Depois tem um aniversário de um paroquiano. Então, assim, nós passamos durante todo o dia por todos os mistérios da vida humana. A alegria, a tristeza, o sofrimento, né? Como você mesmo disse, acompanhamos os momentos dolorosos no sentido da missa, a própria visita lá, né? Por exemplo, momentos extremos. E quantas pessoas que eu já visitei e na hora que eu dou as costas, é a hora final daquela pessoa e a família depois até agradece porque ela desejava o padre e tal. Então, assim, quando se olha, né, uma pessoa esses dias, numa palestra que eu dava, depois que eu contei o testemunho, ela disse uma coisa interessante. Ela disse assim: eu nunca pensei que um padre pudesse passar por tanto sofrimento como o Senhor passou, que é o mesmo sofrimento nosso também da humanidade, né? Ela diz: eu achava que por ser padre era imune de muitas coisas. O sofrimento era o básico da paróquia, daquela, e não tanto como o Senhor passou, né? As noites de choro, as noites de tristeza, a angústia de saber o que estava acontecendo com os pais, né? Então, assim, ela diz, é muito interessante ver que um homem também consagrado, um sacerdote, passa pelos mesmos mistérios também da vida, né? E aí, é claro, vem o nosso tema, que foi a partir daquela frase, de uma das frases que... Porque, assim, eu tive uma experiência muito profunda de fé durante a perda dos meus pais e dos meus 2 irmãos, né? Primeiro porque eu sou o caçulo dos homens, né? E eu sempre recebi o carinho muito grande de todos os irmãos e dos pais também. Não só por ser padre, né? Quer dizer, não era o mais querido por ser padre, mas por ser irmão também de todos. Uma família que nós nos amamos muito entre si, né? São irmãos diferentes, são 12 cabeças, né? E nós aprendemos a amar uns aos outros, né? E durante o processo da morte, assim, várias frases, que na verdade não eram frases, eram expressões de fé, elas brotaram muito do meu coração, né? Uma frase que teve um impacto muito grande, assim, eu postei porque eu queria desabafar e registrar aquilo nas minhas redes sociais, quando na notícia da 4ª morte, eu disse: Senhor, tu podes levar tudo de mim, mas mesmo assim eu continuarei te amando, né? Isso foi um impacto muito grande para muitas pessoas. Eu recebi muitos testemunhos de pessoas que disseram: olha, aquele dia para mim, assim, eu me renovei com aquela frase, porque um padre dizer que continuava, né, amando Jesus, apesar de perder 4 pessoas, de ir 3 vezes ali no velório, de assistir um sepultamento distante 2.000 e tantos quilômetros de distância, porque o irmão foi em São Paulo e os outros todos no Piauí, assistir aquilo, acompanhar e dizer: Senhor, mesmo assim, eu continuo te amando, né? E depois, já nas missas de 7º dia, né, quando eu expressava através das redes sociais aquela dimensão bonita do amor, né, entre eu e os meus pais e os meus irmãos,
sempre vinha isso no meu coração, né? Porque quando eu chorava, né? Quando eu choro, na verdade, na ausência dos quatro, sempre me vem no coração esta frase que eu sempre repito, né? A saudade, ela é mais gostosa do que o remorso, né? Por que, assim, esta experiência de fé? Porque não só agora, mas assim, todas as pessoas que eu acompanho como padre na direção espiritual, né? Quando eu visito alguém que perde assim, os seus entes queridos, eu vejo muito assim no coração da pessoa e a gente sente assim uma certa revolta, fruto de um remorso. E outras pessoas, elas não têm remorso, elas não têm revolta. Então, eu comecei, antes mesmo desse acontecimento comigo, eu já tinha essa ideia, né, de que quando se ama, quando se vive nesta vida, né, imagine você perder um filho, né, é claro, não foi no assassinato, não foi numa coisa, mas foi também uma perda que a morte ela não tem explicação, né? A gente quer explicações, poderia não ter sido hoje, poderia ter sido isso, não. A morte, a vida e a morte são dois mistérios que faz parte do autor da vida, que é Deus. Então o que que a gente faz diante desse mistério? A gente silencia. Eu aprendi a silenciar diante do mistério. Eu disse, não adianta eu bater a minha cabeça no muro, porque o muro vai ficar e a minha cabeça vai se acabar. Então, isso é diante de um mistério. A vida e a morte, ela é um mistério. Então, o que que você faz? Quem tem fé, silencia. O que é silenciar? É se abandonar. O que é silenciar? É deixar Deus fazer esse caminho. Então, quem ama nesta vida os seus entes queridos, quem convive numa relação muito harmoniosa com eles, sofre menos do que as pessoas que no dia da morte querem manifestar um amor assim exagerado, porque, é claro, eu quero que as pessoas que estão nos acompanhando entendam bem o que o padre está falando. Eu não estou generalizando. É claro que na hora da dor há o desespero pela notícia, né? Aquilo. Eu falo de um certo exagero que continua, né? Tipo assim, um exemplo, alguém que quer morrer, alguém que quer cair na cova naquela hora, alguém que faz algum tipo de espetáculo diante daquilo. É diferente das manifestações, por exemplo, quando os meus pais, imagina, eu não olhei o enterro dos meus pais de maneira muito apática. Eu tive as minhas manifestações emocionais, como minhas irmãs tiveram, tal, de dor, de choro, daquilo que se expressou. Mas eu digo o exagero, e principalmente quando isso se torna muito constante, quando a pessoa perde o sentido da vida, claro. No fundo, assim, se a gente for fazer uma análise até psicológica tal, há um certo sentimentozinho ali que não foi bem trabalhado diante daquelas pessoas que faleceram, né? Por exemplo, imagine, você não fala com uma pessoa há um ano e ela falece. Olha, é muito difícil, você precisa ter muita fé para se recompor diante daquela experiência. É diferente de quem ama. Por isso eu sempre repito, a saudade, ela é muito mais gostosa, né, do que sentir remorso, então, do que ficar sofrendo. Então, eu não sofro, eu não sinto sofrimento assim de tristeza, que não, porque quando eu lembro que houve um mistério da vida e da morte, eu fico calado, porque Deus é o autor da vida. Agora, quando eu lembro dos momentos bons, aí eu fico procurando assim, se valeu ou não valeu a pena, tudo valeu a pena. Valeu a pena as vezes que eu viajei horas e horas para ir à minha cidade natal, vê-los. Valeu a pena as festinhas que nós realizamos para poder abraçar, sorrir. Valeu ligar várias horas da noite. Valeu as visitas que eles fizeram a mim. Valeu o abraço, valeu o cheiro. Então, as lembranças, elas são muito mais fecundas, porque a saudade, ela torna sempre mais fecunda a nossa vida do que a tristeza, que é estéril. Porque uma pessoa que adquire, diante da perda de uma pessoa que faleceu, a tristeza acompanhada de um remorso, ela é uma pessoa totalmente estéril, porque ela vai viver disso pro resto da vida. Quanto mais o tempo passa, nós que sentimos saudade, nós somos curados da dor, apesar de conviver com a dor todos os dias. Agora, uma pessoa que adquire tristeza e remorso, ela pode buscar todos os meios, mas vai ser muito difícil, porque não adianta ir todo dia ao cemitério, não adianta doar as melhores flores, não. Então, assim,
Por exemplo, eu levo flores à sepultura dos meus pais. Só que é o seguinte, eu dava quando eles eram vivos. Eu levei muitas flores para minha mãe. Então o que que acontece? Ali é uma continuação de um amor que agora virou eterno, né? Por exemplo, eu sempre tirei muitas fotos com a minha mãe, abraçando, cheirando. Então, quando eu posto, não é um remorso porque eu não posso mais fazer aquilo, mas porque eu fiz aquilo, né? É a Então, saudade, né? pois, exatamente. Então, isso são sentimentos de saudade. Por exemplo, quando chega uma data importante, aí, olha, isso é a cara deles, isso pertence a eles, então vem as emoções, isto é saudade. Agora, a tristeza que continua, isso é um remorso. Poxa, eu poderia ter amado, eu poderia ter vivido, né? E eu confesso, Rosângela, para você que tem muita gente chorando por isso. Eu acompanho muitas pessoas que, assim, eu noto que o caminho vai ser muito difícil, porque vivem de muitos remorsos, porque perderam o tempo suficiente nesta vida para exercer a coisa mais simples do mundo, que é amar. Gente, amar é uma das coisas mais simples do mundo. Jesus nos ensina, a história da humanidade nos ensina como é bom amar, e principalmente irmão e os pais, né? Que são tesouros. A família, ela é um grande tesouro, muito importante, né? E eu, como padre, eu agradeço muito a Deus a família que Ele me deu, de 12 irmãos, de ter essa convivência, né? Por exemplo, 41 anos, então eu convivi 41 anos com os meus pais, vivi bem, não fui um filho ausente, não fui um filho que ocasionou desgosto aos pais, porque os meus irmãos também todos deram gosto, todos são trabalhadores, são pessoas que se esforçam também no mundo para serem bons, para viver aquilo que aprenderam dos pais. Os meus pais viveram nos últimos 10 anos assim uma vida muito tranquila, né? Eu costumo viver assim de muita serenidade, de muito humor, né? O papai, apesar de ser um homem muito sério, mas ele tinha assim muitas coisas de humor, de brincar, de contar uma piada, de fazer a gente rir, né? Eu me lembro várias vezes, porque ele dizia que todos os dias estava acordado às 5 horas da manhã. Uma vez eu estava no aeroporto, 10 para as 5, aí eu liguei. Cadê o homem que está acordado todo dia às 5 horas da manhã, que eu peguei ele agora dormindo, né? Ele, só foi hoje e tal. Então, assim, uma brincadeira, mas aquilo era uma convivência muito tranquila, né? Eu via que o papai brincava muito com a mamãe, às vezes, quando ela pedia alguma coisa, ele disse que não ia fazer, mas depois fazia, escondia a coisa. Assim, os últimos 10 anos foram de muita convivência, né? E eles se amavam, né? Claro, eles podem ter tido na infância deles, na adolescência, os defeitos deles, os pecados, mas eles se amavam tão tal que eu costumo dizer que a morte, ela não destruiu este amor, porque eles estão sepultados um ao lado do outro. Quer dizer, um amor que foi realmente eterno, né? Porque eles morreram ali, questão de 4 dias um do outro, estão sepultados lado ao lado, a gente visita os dois. Quando nós vamos a uma placa no túmulo do papai e da mamãe, de pedra, escrito bença mãe e bença pai. Então, quando Que nós lindo. visitamos, nós tomamos a bênção. Então, para nós, o cemitério não virou aquele lugar. Para você ver, foi uma experiência tão profunda de fé e ressurreição que até o cemitério, que às vezes a gente tem medo, às vezes não gosta de ir porque é um lugar de tristeza, para nós ficou a segunda morada dos nossos pais. Porque eles moram dentro do nosso coração agora para sempre, mas aquele lugar se tornou um santuário. Sempre quando eu vou e eu olho aquilo assim, eu não vejo um lugar de final. Eu vejo daquilo que a igreja ensina, que é o repouso, aguardam o repouso do feliz encontro entre nós e entre nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, esses sentimentos, eles só são adquiridos se você amar. E não se ama na hora da morte, não se ama lá na UTI quando a pessoa está no final. É agora, né? Então, você que está me acompanhando, aproveite para amar os seus entes queridos, as pessoas que estão do seu lado. Agora, é agora. Nós perdemos muito tempo. Por quê? Se a morte é certa, por que que nós não usamos esta certeza para viver bem, né? Esse é o critério que eu uso. Se eu sei que eu vou morrer, eu não vou ficar para sempre. Então, o que que eu faço? Sabendo que esta certeza da morte, eu me motivo a viver bem todos os dias. Porque eu não sei o dia nem a hora, e nem quero saber.
porque se você soubesse, você seria bom na noite anterior, né? Isso não teria graça, né? Então, quer dizer, se há uma certeza que nós vamos partir, então vamos nos amar, vamos conviver. Aí pode ser que alguém pergunte, padre, mas e a gente que vai perdendo seus entes queridos, você vai agradecendo a Deus o tempo da convivência. Ah, eu estive 10 anos com o meu filho, que bom, foram 10 anos de graça, viverá para sempre na eternidade. Ah, eu vivi 41 anos com os meus pais, perfeito, uma convivência. Para que eu vou reclamar de algo de, por exemplo, eles que viveram 62 anos, por que eu vou reclamar se agora por causa de um momento como esse e me revoltar com Deus? Quer dizer, que cristão mal agradecido é esse, né? Houve 62 anos aí de alegria, sem problemas na família, sem drogas, sem suicídio, sem assassinato, morreram de forma, assim, eu vejo que foram de forma natural, porque a pandemia, o vírus, atinge a forma natural da pessoa, né? Não foram assassinados, não foi numa tragédia. Então foi num mistério que o vírus, nós entramos numa guerra. E eles, infelizmente, eles perderam essa guerra, não conseguiram, pela idade, não sei, pela fragilidade física, apesar de serem idosos com 82 anos, mas muito tranquilos, sem comorbidades. Então, há um mistério, né? Então você precisa silenciar diante desse mistério, não cabe a mim desvendar como padre, cabe a mim viver. Então eu vivo isso. Esta saudade, ela é alimentada por este amor profundo que foram vividos esses anos todos. E agora virou um amor eterno, né? Se ama de maneira eternamente, até o dia quando chegar a minha hora, a hora dos outros irmãos, e a gente vai se encontrar na grande família que é o céu, né? Ô, Acho que o padre, padre e falou demais. você, uma família tão grande, né? Assim, eu acho que devia ter tanta alegria também na sua casa. A tua mãe deve passar um filme na cabeça dela, vocês Sim, todos sim. pequenininhos, né? E hoje ela tá cuidando, continua cuidando de vocês. Sim, E sim, eu sim. creio que ela deve ter ficado muito feliz de quando você se ordenou padre, né? Na missa de esses dias foram 10 anos, né? 10 Ela já não anos de estava padre, aqui, né? sim. Que você Não, não, não. gostaria que eles estivessem, mas não estavam. E eu comentei com você, não sei se você ouviu, o meu filho, ele um dia falou para a professora, perguntaram, o que que você quer ser quando crescer? E ele falou, quero ser padre. Ai, coisa mais linda, imagina, padre, ai, coisa mais linda. Olha aí. Hoje é padre no E céu, com certeza, né? Pelo desejo de sim, Deus, sim, viu? e a sua mãe era muito feliz, né, de ter um padre na família, assim, que É, alegria. sim, uma vez alguém, no dia da minha ordenação, alguém abraçou, né, a minha mãe e disse assim, você é muito orgulhosa, né, por ter um filho padre, né? Ela disse, eu não sou orgulhosa, né? Eu sou feliz, né? Aí ela depois me explicou, porque ela disse assim, se eu for orgulhosa assim de você, eu tenho você só para mim, mas eu sou feliz porque ela diz, cada paróquia que você vai, eu consigo novos amigos, então a sua alegria é minha alegria. Quando você é transferido, quando você celebra e alguém elogia você, também elogia a mãe, quem é sua mãe? E ela diz, e eu participo dessa sua alegria, né? Então eu achei isso tão profundo assim, para uma mulher que não tinha estudo teológico, né? Chegar a essa compreensão, porque ela diz, o orgulho pode me fechar entre eu e você. Tipo assim, você é meu. Não, mas você é da igreja. Então eu sou feliz porque você é padre, né? E eles tinham uma alegria muito grande. E eu via, eu sentia isso dentro de casa, assim, não aquele orgulho de achar que o padre era um status, né? Porque nós somos de uma família pobre do interior do Piauí, 12 filhos, como você me diz, era uma alegria. A mamãe disse, meu Deus, era muito, eu não sei como eu criei esses filhos, porque era um no braço, era um caminhando, era um puxando no meu vestido, e eram sempre 3 meninos, né? E Deus nos preservou, assim, de uma família maravilhosa, todos casaram na igreja, todos tiveram a experiência, assim, eles tiveram a experiência de ter 11, os noivados todos eram feitos na frente deles, assim, o pedido de casamento. É claro, depois, agora já tem as dificuldades do relacionamento com um e com o outro, mas aquilo, eu acho que Deus concedeu aos meus pais muitos prazeres no mundo, né? Da alegria,
de passearem juntos, de viverem de maneira muito harmoniosa, né? Não existia assim competição entre eles, tristeza, né? A mamãe conta algumas coisas assim do início do relacionamento que foi difícil porque eles não tinham pai nem mãe, foram praticamente criados sozinhos, assim, começaram o casamento sozinho. E aquilo foi muito bonito, assim, como eles conseguiram dar uma formação, porque o que era muito bonito da formação do meu pai era o olhar, né? Apesar de às vezes ele ser assim bem ríspido e às vezes agir mesmo com o cinturão naquela época. Hoje com certeza ele não faria isso, né? Mas a minha mãe era sempre o sorriso, ela sempre corrigia, sempre cheia de conselhos. A minha mãe era cheia de conselhos, ela tinha muitos ditados populares assim que ela ia nos educando naqueles ditados assim. E nós filhos, nós aprendemos muito isso. Nós não aprendemos a competição, um filho competir com o outro, quem é o rico, quem é o pobre, quem é que faz isso, não. Todos os filhos, assim, se ajudam, né? Por exemplo, agora eu tenho uma irmã minha, a mais nova, que teve neném. Então, assim, cada irmã vai lá, uma fica meia hora, outra dorme com ela, outra passa o dia. Quer dizer, a gente vai se desdobrando com isso. Eu fico muito feliz com isso, né? Porque é um sinal da presença de Deus, né? Com a morte dos pais, nós não nos dividimos, nós não brigamos, nós não... Tem famílias inteiras que se dividem a partir da morte dos pais, porque vão brigar por coisas que são insignificantes, né? A nossa herança foi o amor, porque pais simples, né? Eles deixaram o amor. Então a gente briga para quem ama mais o outro, quem cuida mais do outro. E a gente sempre brinca, olha, quando tiver velho, você cuida de mim, eu venho para cá, você vai cuidar. São as nossas conversas dentro de casa. A casa dos pais, ela se tornou um memorial, né? Assim, a gente visita, eu visitei agora segunda-feira a casa dos meus pais, mas para mim, assim, é um memorial cheio de amor, assim, Ela aquela ficou casa. fechada, padre? Não ficou fechada, não. Uma irmã mora na casa, então ela mantém. Nós mantemos vivo a memória, nada foi mudado, nada foi tirado do lugar. E a gente tem, às vezes, até as plantas, a gente quando vê as plantas assim vivas, não, hoje as plantas sentem saudades da mamãe, porque ela cuidava com muito carinho e tal. Então, assim, nós transformamos aquilo que poderia ser uma tragédia, nós transformamos em um grande mistério de amor, de viver realmente a saudade realmente que nós temos, que nós choramos, mas não é um remorso. Assim, eu não encontro nos meus irmãos e nem nas minhas irmãs nenhuma fala que transmita assim, eu deveria ter amado. Então tal, por exemplo, assim, na hora mesmo da dor dos velórios, nenhum filho que acompanhou assim, naquele momento, não houve pedido de perdão, né? A gente pode até dizer assim, mas como que não houve? Porque não houve necessidade. Não saiu, da minha boca não saiu um pedido de perdão, mãe e pai, porque eu tenho consciência, né, que eu amei assim a minha mãe e o meu pai de uma maneira assim muito profunda, porque quando o filho vai ser padre, todo mundo diz para os pais que ele vai ser o filho que fica mais longe da família. E foi o contrário, né? Como não tem uma vida matrimonial, acaba sendo uma consagração muito mais profunda da comunhão com a igreja, com Deus, com o nosso serviço. Eu sempre fui um dos filhos mais próximos também, né? Presente na vida deles, né? Então, assim, eu me sinto muito responsável também pela alegria deles, né? E nunca escondi meus pais, né? Geralmente, todas as pessoas que me conheceram, elas sempre conheceram meus pais. Nunca tive vergonha dos meus pais, da nossa família, da relação. Até assim, eu acredito que até muitas vezes eu exagerava demais, assim, porque eu logo dizia, olha, essa daqui é minha mãe, esse é meu pai. Quem Isso me não é conhecia, exagero, padre. Isso é é, amor, não é exagero. assim. Então, assim, quem me conhecia, logo conhecia os meus pais. E muitos paroquianos foram à minha casa, assim, no período de férias, visitava, e estabeleceram relações com eles também de amor. Então, o sofrimento foi geral, não foi só para mim, mas as paróquias onde eu morei, elas sofreram muito, 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 né? Então, assim, a pessoa, pode ser que alguém pergunte assim, então, padre, como a gente pode se curar do remorso, né? Se não houve tempo de fazer muita coisa, né? Então, assim, não busque no sentido de refazer, porque não tem como refazer. Tem como aceitar, realmente, eu fui um mau filho, eu deveria ter amado. Bom, reconheça as suas limitações e, a partir de agora, passe a amar numa forma muito mais profunda de comunhão,
de memória, de saudade, né? Porque se você ficar trazendo essa história, é sinal que ela não está bem curada ainda dentro de você. Lembre os bons momentos, até mesmo se você não teve uma relação boa com seu pai e sua mãe, pelo menos agradeça o dom da vida, né? Pelo menos agradeça a dor do parto que a sua mãe teve para ter você. Por mais que ela tenha sido uma mãe desnaturada, mas agradeça, ofereça ao Senhor aquela dor que foi o seu nascimento. E aí comece a amar a sua mãe a partir daquilo, comece a amar o seu pai a partir de alguns momentos de convivência, né? O que não dá, Rosângela, é para a gente ficar escrevendo páginas de tristeza, né? Por isso, assim, algumas pessoas que encontram as minhas irmãs e que me encontram, elas dizem assim, nossa, mas eu pensava que vocês estavam tristes, né? Mas a tristeza não faz parte de quem tem fé, né? A saudade, sim, ela é mais gostosa. A gente vai sempre lembrar. Agora, a tristeza, não. Eu não me sinto triste, assim. Eu, claro, como homem, como ser humano, eu tenho os momentos de solidão, que eu tenho saudade, de vontade de ligar, vontade de se fazer presente na vida deles, como se eles estivessem aqui. Mas assim, tristeza e revolta com Deus, isso não passou no meu coração, porque eu comecei a olhar o acontecimento a partir dos olhos da fé. É isso, o que é a fé? É abandonar nas mãos de Deus, claro. Você guarda hoje as memórias do seu filho. Que prazer maior foi você que teve esta criança, cuidou, amou, mas num certo momento da história, pela fragilidade humana do nosso corpo, que não resiste a certas doenças, a certos episódios da fragilidade, ele foi ao encontro com o pai de uma maneira que você não tinha programado, porque como é que nós programamos? Para sempre. Para sempre. Sim. Nós queremos o nosso filho para sempre. Nós queremos o nosso pai para sempre. Nós queremos a nossa mãe para sempre. Isso são os nossos projetos. Deus não. Ele é o autor da vida. E quem obedece a Deus, ele explica todo o caminho por que você está, por que aquele evento. Eu tenho certeza que se você não visse, se não tivesse trabalhado bem a morte do seu filho, hoje você não estaria na frente desse celular conversando com o padre sobre esse mistério da vida e nem animando outras pessoas, né? Então Deus quis assim. Aí como vocês, padre, mas então Deus quis o meu sofrimento? Não. Ele quis o seu sim, diante de algo que seria mais na frente o óbvio, a morte, né? Porque para humanamente, a morte é uma desgraça, diz o prefácio da missa das pessoas falecidas quando a gente celebra. Mas para quem crê, a vida ela é transformada, ela não é tirada, né? Ela é transformada, ela é devolvida. Então, se o mais importante é viver o céu, por que não ter um filho logo lá que antecipa essa alegria, né? Se eu, como padre, falo do céu, desejo o céu, por que os meus pais já não estão lá antecipando tudo isso, depois de um longo tempo de convivência aqui na Terra, né? Então, assim, se a gente vê as coisas humanamente, nós vamos ficar quebrando a cabeça. Padre. Não é possível. Principalmente assim, as mães costumam, a gente costuma falar, né, e o senhor nos entende, não é da natureza, né, uma mãe enterrar um filho. A gente gostaria que a gente enterrasse nossos pais, mas bem velhinhos, e de preferência na cama deles, uma morte natural, sem sofrimento, né? Mas quem disse que seria fácil, né? Sim. Por isso que eu estou dizendo assim, a gente faz os nossos planos, né? E geralmente nos nossos planos humanos, geralmente não está a vontade de Deus. Por exemplo, o evangelho de ontem foi a oração do Pai Nosso, né? Os discípulos dizem, Senhor, ensina-nos a rezar. Então Jesus dá o modelo da oração. Ao Pai se pede o reino e se diz, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, no modelo de oração que Jesus nos ensina a rezar, ele diz isso, né? Seja feita a vontade do Pai. Por exemplo, a minha vontade era que eu pudesse, na porta do hospital, buscar os 4, né? Que viesse de cadeira de roda, como se criou isso, né? Durante a pandemia, que celebra com balão, com aquela placa, porque virou assim um padrão da cura
da É Covid. isso, é E isso que eu ia te perguntar, padre. Desculpa te cortar, mas sim, muitas pessoas, né, mundialmente passaram por isso, pelo Covid, né? sim, E sim, daí, alguns saíram, né, com a plaquinha de vitória e sim, outros, sim, infelizmente, não. Então, isso acontece sim, muito sim. também, antes da pandemia, independente dessa pandemia, né? É Sim, quando a sim, por gente exemplo, quem vê que se por cura que de um alguns são câncer. curados e outros não, né? O que Sim, o senhor sim, diria sim. disso para acalentar o nosso coração? É assim, por exemplo, eu sempre fui contra aquela. Assim, contra que eu digo assim, eu sempre achei muito estranho aquela celebração exagerada da volta da Covid, né? Assim, quando a pessoa era curada. Porque eu fiquei pensando, tem tantas vezes, assim, a mamãe fez cirurgia e ela saiu vitoriosa e discretamente saiu do hospital, tal. Quantas pessoas que são curadas de câncer, assim, de uma doença terrível, e sai, né, no anonimato. Então se criou isso muito midiático, é claro, porque era uma pandemia, né? Por exemplo, eu conheço muitas pessoas que saíram batendo palma do hospital, que saíram com plaquinha, e depois de 5 dias voltavam ao hospital. Né? Eu conheço algumas pessoas que teve isso. Então, era mais algo midiático, celebrativo. Então, isso criava. Por que, que eu sou contra? Agora vem a resposta. Porque isso cria nas pessoas aquele sentido assim: uns são vitoriosos, os outros são derrotados. Uns Deus amam e outros Deus não ama. Então, não era bem assim. Né? Por exemplo, eu rezava para que eles pudessem todos saírem do hospital. Não só eles, mas, é claro, todos que estavam lá naquele dia, mais de 60 pessoas no hospital, quase 200 depois. Mas ao mesmo tempo eu dizia: seja feita a vossa vontade, assim na terra, porque é o meu desejo na terra, mas como no céu, porque era mistério, né? E aquela saída assim meio midiática, ela fez muitas pessoas se revoltarem com Deus, porque nós precisamos trabalhar, não é a nossa vontade, porque a nossa vontade ela é sempre positiva. Eu quero, eu posso, eu vou ganhar na loteria, eu vou ser rico, eu vou ter isso, eu tenho saúde, esteticamente eu sou bonito, eu vou fazer uma cirurgia, eu tenho. É isso que as pessoas pensam de maneira muito positiva, que é bom pensar positivo. Mas também é bom pensar como são os planos de Deus, né? Que, quantos vezes, padre, os que morreram mereciam morrer? Não. Nem todos que estavam morrendo, porque senão nós saímos daquela bondade de Deus, né? Por exemplo, Deus podia ir no Rio de Janeiro, matar todos os bandidos. E se for um irmão meu bandido, né? Às vezes a gente tem isso. Deus poderia no meio da rua matar todos os ladrões e tal. E se for um sobrinho meu? Se for um neto meu, sei lá, um filho, né? Então, nesse critério, deixemos Deus agir com seu amor, com a sua bondade, né? Por exemplo, no meu caso, foi um acontecimento trágico, mas Deus foi sempre bom. Deus foi sempre bom comigo, com a minha família, né? Então, aquele momento deles não ter conseguido se recuperar fisicamente e estar vivo no meio de nós, não foi uma maldade de Deus, foi a sua vontade. E a sua vontade não é má e nem ruim, é a vontade dele, porque ele é o autor da vida. Então, ele quis assim. Então, eu aceitei. Agora, é claro, eu digo isso a partir da pergunta que você faz: como a gente dizer os que foram curados isso? Deixemos para que Deus responda esse mistério diante da sua bondade, porque quem pegou Covid não foi por merecimento, não foi um castigo, né? Por exemplo, eu estive com eles, eu toquei na minha mãe e no meu pai, eu vou aqui em Fortaleza em algumas UTIs, já batizei crianças dentro da UTI contaminada de Covid, que era o final daquela criança, os pais chamaram, tem que batizar. Fui todo paramentado, toquei também na criança, já fiz mais de 6 testes, graças a Deus nunca tive o contágio, né? E eu não vejo isso como um privilégio, né? É porque Deus sabe que se eu falecer agora, não vou ajudar algumas pessoas. Pode ser que ele queira isso, né? Queira que eu testemunhe, que eu seja um padre melhor, que eu cultive mais as pessoas para Cristo, né? Ele tem os seus mistérios. Algumas pessoas são assintomáticas. Então, a gente não pode colocar numa balança de bondade e maldade um caso como esse, né? Por Sim. exemplo, agora nós estamos mais tranquilos, né? Não tem tantos casos, mas nós vamos continuar usando máscara, nós vamos ter que continuar tendo cuidado. Vai que a vacina fique como os reforços de gripe, né? Por exemplo, muitas pessoas postavam foto com tomando a vacina,
Alguns até usaram isso politicamente, usaram isso para agradecer, né? Muitas pessoas perguntam, padre, você já se vacinou? Eu disse, já, as 2 doses. Só que eu não precisei postar foto, né? Porque foi algo, eu Vai digo assim, valer, padre, vai valer. sim, sim, todas as pessoas, por exemplo, tem pessoas que se revoltaram contra, até pessoas que disseram o Papa não deveria incentivar isso, algumas questões assim que a vacina virou ideológica, política e midiática. Muita gente tomou a do sarampo sem saber de onde vinham, muita gente tomou a das gripes, quer dizer, virou, a pandemia teve também o seu lado negativo nesse sentido, né? É, Então, assim, não é privilégio nosso, nós vamos conviver com essa doença como vamos conviver também com as variações e com tantas outras, né? Mas o mais importante, voltando ao nosso assunto, é não perder a fé. O mais importante é amar, né? Você que está aí, se você tem problema com na sua família, né? Você diz, eu tenho um irmão que é chato, não quer falar comigo. Tudo bem, você não é obrigado a falar com ele, mas ame. Ame-o o tanto que você puder. Reze por ele, não estabeleçam relações de ódio. Isso é normal. Os seus vizinhos, né, os seus amigos, as pessoas do grupo da igreja, as pessoas do seu trabalho, seja gentil. Hoje nós vivemos nesse mundo onde as pessoas não querem dar nem um bom dia para o outro, são grosseiras às vezes, mal agradecidas com a vida. Quer dizer, isso vai pesar na hora da morte. Por isso que tem muitas pessoas que dizem, eu não quero homenagem depois da morte, né? Porque algumas são falsas e outras são verdadeiras, tudo bem. Então homenageie agora. Doe rosas para a pessoa que você ama, mande um cartão, né? Mande uma mensagem, né? Eu fico tão triste porque às vezes meu desejo é passar o dia no celular ligando, mandando mensagem, e às vezes com o tempo você às vezes não consegue mandar nenhuma mensagem para alguém porque é atendendo confissão, é numa visita, mas às vezes a gente se esforça. Então isso é agora, para quê? Para você não sofrer do remorso, remoer uma coisa que você poderia ter feito agora, né? Convida o teu amigo, vai tomar um café no shopping. Ninguém precisa ser rico para ser feliz, né? Vai na praia, dá uma volta. Eu não tenho dinheiro. Sim, mas para caminhar na praia, não existe praia na cidade que paga, né? Aqui em Fortaleza nós temos mais de 500 quilômetros de praia. Dá uma que volta na delícia. praia. Eu vou Sim, vem. conhecer, padre. Pois venha conhecer Fortaleza, seja bem-vinda, né? Então, assim, nós precisamos viver essas coisas bonitas da vida, né? Eu até postei esses dias uma das minhas últimas mensagens, ou seja, um dia de tristeza que você escolhe ficar triste é um dia de felicidade do demônio. Então não dê esse gosto a ele, né? Não dê esse gosto. Feliz, escuta uma música, brinca, sorri. Ai, mas o meu temperamento não é de ficar assim, mas pelo menos seja feliz no sentido mais profundo do coração, né? De amar o seu, de conviver. Não perca tempo. Sabe por que nós não devemos perder tempo? Porque nós vamos morrer. Eu não posso negar para vocês que estão me acompanhando, isso não vai existir. Nós vamos morrer. Fisicamente nós vamos morrer. Nós teremos o nosso dia. E a preparação para a morte não é comprando caixão, não é escolhendo as músicas da missa, não, é amando. A melhor preparação para a morte é amando uns aos outros, porque além de ser norma cristã, norma bíblica, é o segredo da nossa felicidade, né? Eu não sei se alguém tem uma Padre, pergunta, você que está acompanhando os senhor, outros. a Val vai ver ali se alguém fez alguma pergunta. O senhor me Sim, fez sim. lembrar que a coordenadora aqui do nosso grupo, ela é psicóloga, né? E ela também devolveu uma filha, filha única dela também, assim como eu, de 16 anos, foi uma morte súbita. E ela sempre falava, que o senhor falou aí agora, né? Vamos viver. E ela sempre falava, e a Elaine sempre fala isso pra gente aqui no grupo. Vamos, mãe, vamos viver, vamos logo. A vida passa rápido, ela falava, a Mariana, Sim, né? sim, sim. A Mariana é sementinha aqui desse grupo Mais Esperança, Sim, assim sim. como todos os nossos filhos. Então, padre, esse grupo é de esperança mesmo, sabe? Às vezes os nossos amigos falam assim, mas você vai lá chorar. Não, a gente ri, a gente gosta muito de encontrar as mães, de fazer um Sim, cafezinho. sim. É Sim, uma sim, sim. levantando a outra. Quando uma tá mal, a Sim, outra sim. pega e levanta a outra, né? Porque a dor vai existir, a dor vai acompanhar a gente até o nosso último suspiro. Só que uma coisa que eu Sim, sempre sim. falo, a gente aprende a conviver com a dor. A conviver. E ela não mais me domina. Eu que Domina, aprendo a domina. dominar ela. Sim. É porque assim,
O luto, Rosângela, tem uma coisa bem interessante. Você não pode eternizar o luto. Nós não podemos eternizar o luto. Por exemplo, a pessoa viver. Imagina eu viver um ano como se fosse, como se o velório tivesse ali presente, né? Então, assim, eu não posso eternizar o luto e nem posso esconder o luto. Então, às vezes, as pessoas elas ficam com aquela tensão entre as emoções e a tristeza, totalmente diferente. É claro, por exemplo, quando eu olho assim um vídeo que tem os meus pais, aquilo assim mexe comigo, isso é emoção, não é tristeza. Como também eu não tenho um pingo de vergonha de chorar na frente de qualquer pessoa da igreja, né? Assim, no início, eu sempre dizia para as pessoas da missa, olha, se vocês, por exemplo, tem tarde que eu escolho para chorar, porque está recente, são 10 dias, 15 dias, eu não consigo celebrar. Eu não consegui celebrar um ritual da Semana Santa. Porque eu vivi as emoções muito fortes de lembrança, né, de choro, mas às vezes as pessoas ficam tensas. Será que eu estou triste ou estou emocionada? É isso que você precisa saber, porque a tristeza, como eu disse naquele momento no inicial, ela é algo assim mais profundo, já consistente, estéril, não gera vida, deixa você para baixo. As emoções, elas são algo assim tão natural do comportamento humano, né? Por exemplo, nós choramos, eu acho belo o choro, porque você lembra e os olhos se derramam ali com aquela lágrima, porque eu lembrei do meu pai, eu lembrei do meu filho, tão tal que as emoções, elas são tão positivas, porque as lágrimas são as mesmas para a tristeza e para a alegria. Né? Você ganhou um presente, você se emocionou, as lágrimas, você perdeu alguém, tá? A tristeza não. O comportamento da tristeza é sempre o mesmo. É o abatimento da pessoa, não olha né, assim, para a vida que está à frente, tudo está perdido, né? Então, a gente precisa viver isso, os momentos, as coisas simples, né? A vida, ela é muito simples. Nós que complicamos. A vida é simples, nós complicamos demais, né? Deus é Não sei se. simples, né, padre? Sim, sim, sim. Padre, Veja tem se uma tem. pergunta. Tá. Selma, como que é, Val? Ela perguntou se tudo é com permissão de Deus, porque algumas crianças sofrem tanto. O senhor ouviu? Sim, ela pergunta se tudo é permissão de Deus, porque algumas crianças sofrem tanto, né? Primeiro, Ele é o Senhor de tudo, de tudo. E nós aprendemos na fé que o sofrimento, ele não é para nós sofrimento em si, mas ele é uma redenção. Por quê? Por exemplo, muita gente costuma dizer assim, eu sofro muito, né? Por exemplo, a minha cruz é muito pesada, né? Quando alguém diz isso, eu disse assim, olha aqui para esse crucifixo. Você sofreu mais do que ele? Ah, não. Ah, tá. Então não seja egoísta, né? Associe o seu sofrimento ao sofrimento de Jesus. Eu não bato no peito que eu sofri. Não, o meu sofrimento foi uma gotinha diante do sofrimento de Jesus. Então, por exemplo, por que o sofrimento, né? Porque o sofrimento faz parte daquele projeto que nós assumimos no seguimento a Jesus. Eu falo isso para católicos e cristãos de fé. É claro que o muçulmano vai ter uma outra compreensão, quem pertence às outras religiões, né? Mas para nós cristãos, por exemplo, todo o sofrimento, vamos imaginar, é uma criança, ela é inocente, mas os pais estão sofrendo, associa o teu sofrimento para nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o sofrimento em si da criança, porque tudo para nós é sofrimento. Uma febre você sofre, um acidente você sofre, a morte você sofre. Então, mas se você passa por experiências de sofrimento, associa. Não vai sozinho, porque o próprio Jesus Cristo diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a cruz, porque a cruz é o projeto nosso, nós vamos ter que passar pelo Calvário, mas siga-me. Então eu sigo Jesus porque só Ele sabe o caminho da dor e da ressurreição. Eu posso me frustrar se eu for na frente de Jesus, porque eu não sou dono da história. Como é que eu assumo a cruz e vou na frente de Jesus? Ah, porque me acho um super-homem? Não. Ele sofreu. Então, diante do sofrimento de Jesus, todos os sofrimentos são obras de redenção e de santificação. Não é sofrer por si, porque não é o sadomasoquismo, ninguém vai sofrer por isso. Mas é um sofrimento que torna santidade, né? Por exemplo, uma criança, a família, no meu caso, as outras pessoas que sofrem, né? Sim.
Padre, a Carminha pediu um oi, porque ela gosta muito do senhor. Carminha está pedindo para o senhor mandar um oi para ela. Carminha, Deus abençoe você. Nossa Senhora do Rosário ilumine hoje, né? Joana. Sim. A Joana Dark, ela comentou assim: e quando não podemos velar o marido, o ente querido por ter morrido de Covid, o que o senhor diria para essas pessoas, né, padre? Porque ritual é uma coisa tão importante, mas isso também não é tudo, mas o que o senhor pensa Só que, disso? sim, eu penso o que eu vivi, porque eu não fiz isso, né? Nós não tivemos velório, né? Nós, por exemplo, quando eu pensava assim, dá vontade de eu levar para casa, né? E fazer tudo. Abrir o caixão, mas eu disse, eu poderia expor a uma situação, sei lá, eu disse assim, muito maior, a família e tal. Nós não fizemos velório de ninguém, né? E naqueles momentos tal, era saindo do hospital, indo fazer o sepultamento, né? Eu acredito que na pandemia essa foi a grande dor. Eu senti muito, mas hoje eu percebo que se nós tivéssemos realizado o velório, teria sido muito mais doloroso, porque só de imaginar, né, as minhas irmãs, só de imaginar a nossa mãe morta numa maca, aquilo já mexia assim, com elas, né? Eu acredito que o velório teria sido muito, pode ter sido acalentador, como pode ter sido bem mais doloroso, né? Então, assim, é a obediência àquilo que no momento foi imposto a nós, né? Eu sei que foi muito difícil, difícil para muitas famílias olhar para o carro da funerária e saber que ali está o corpo, mas não ver, né? Então, assim, como padre, então o que que você diz? Como eu não posso dizer, eu posso dizer o que eu vivi. Eu rezei diante daquele caixão que ia descendo naquele breve momento. Eu rezei diante daquele caixão, que eu fui lá no hospital, porque no necrotério eu que levei os documentos, que eu assinei. Desde ali eu já começava a rezar, Senhor, vai santificando, vai recebendo o meu pai, vai recebendo a minha irmã, a minha mãe, né? Nesse momento que nós não podemos velar, que nós não podemos dizer que nós amamos, não podemos rezar. Quantas pessoas morreram católicas sem o sacramento da unção dos enfermos? Por exemplo, meu pai e minha mãe tiveram o privilégio, a minha irmã não teve, porque estando no outro hospital, eu não tive permissão para ir lá. Então, O assim, padre, foi e foi o uma senhor, dor que né? não tem resposta. Oi? Eu vi uma postagem que o senhor fez, me tocou muito aquela que o senhor está dentro do hospital, no quarto Sim, deles. sim, sim. Sim. O senhor estava dando a extrema-unção? A extrema-unção. Eu dei primeiro ao meu pai, e aí aquilo já era o final, dizendo os médicos, né? Mas eu pedi naquela oração, porque eu disse, Senhor, concede a ele o privilégio de ficar mais tempo, de recobrar as forças, né? E ele ficou mais 8 dias. A minha mãe não, ela recebeu consciente. Ela sabia que era extrema-unção, mas ela não sabia que eu era o filho dela, a pessoa que era um enfermeiro. E ela recebia o óleo Todo equipado, né, padre? O senhor todo fala. equipado. Então, eu não falei porque eu chorei muito, né? Assim, à medida que eu passava o óleo, veio uma emoção assim muito grande. E eu lembrava todos os doentes que eu fiz isso com tanto prazer, com tanto amor, pelo amor à igreja. E hoje eu fazer na minha mãe, no meu pai, né? E depois ela disse, quem é esse aí? Esse assim, é o seu filho, né? Aí ela me chamou e disse, mãe, sou eu que estou aqui, né? Ela disse, mas tanto que eu pedi para você não vir ao hospital, então eu peço que você saia. Essas foram as últimas palavras, que você saia do hospital porque está muito perigoso. Deixe só nós ficarmos aqui, né? Mas eu ainda voltei outras vezes, ainda visitei, abracei, conversei com ela, tal. Fui eu que autorizei a intubação, né? No momento que era mais crucial, assim, eu fazia. Então, assim, eles tiveram esse privilégio, mas já a minha irmã, eu não consegui ir ao hospital porque a coordenação não autorizou a entrada de um sacerdote, mesmo tendo justificativa, mas é um padre, pode visitar qualquer doente. Não, não pode, que é a ala de risco e tal. Ah, mas é o irmão dela que é. Não, não pode, que é ala de risco e tal. Porque quando eu entrava nas enfermarias dos meus pais, sempre os médicos diziam: olha, é um risco. Você acaba assumindo o risco de ser contagiado com isso e levar também para fora, para a família, né? Então, assim, é um momento difícil, porque nós fomos privados na pandemia da visita, de velar os nossos entes queridos como nós gostamos. Então, assim, ficou a Eucaristia como um momento de sermos consolados, né? Então, muitas famílias não tiveram o privilégio de velar, mas tiveram a graça de rezar.
né, por aquele familiar, por aquela pessoa. Então, que essa família que não teve o privilégio de velar o seu ente querido, não sinta o remorso, mas rezou na Eucaristia, né? Ou então mande celebrar uma missa em memória dele e sinta aquilo ali que foi um conforto, que foi a presença de Deus naquele momento, né? Sim. Mais algum? Sim. Ai, padre, muito bom ouvir o senhor. E outra coisa, quando o senhor posta lá, que o senhor falou, né, que o senhor não posta tristeza, que o senhor de vez em quando Sim, posta alguns episódios que aconteciam sim, sim. entre vocês e tal. E é São muito muitos lindo de episódios ver você e falar. sim, são muitos episódios, alguns eu não posso contar, Conta porque um, assim, sabe, que marcou. assim, por exemplo, são muitos assim o episódio com a minha mãe em viagens, né? Por exemplo, o que mais me marcou muito, isso eu tornei público, foi porque a mamãe ela nunca gostava muito do nome dela, que era Antônia. Isso eu fiz a postagem sobre isso, né? E a gente vinha conversando sobre isso no voo. Eu disse: olha, qualquer coisa eles podem lhe chamar de Antônia no alto-falante, caso você atrase, porque eu sei que é o último nome, né? E seria Souza, né? Senhora Souza. Tá. Aí ela disse: tomara que ele não chame Antônia, né? E aí nós fomos falando sobre aquilo, né? Então, aí eu expliquei a ela assim: mãe, olha, no avião as pessoas elas querem relaxar, então não tem papinho, não tem muita conversa, porque assim, eu gosto de ir no silêncio, rezando e tal. Então fique à vontade. E só que durante o voo eu fui ao banheiro. Quando eu volto, a mamãe está com uma conversa assim tão feliz com a senhora do lado dela, né? A mamãe ia na janela, a senhora no meio, eu fiquei no corredor caso precisasse sair. Então eu fiquei em silêncio a viagem toda, elas foram conversando e tal, e eu pensava assim comigo: com certeza a mamãe já entregou que eu sou padre, né? Porque lá no final da viagem a mulher disse: ei, você que é padre, benza aqui os textos e tal. Aí no final eu disse: mãe, por que que a senhora foi com aquela maior conversa? Assim, era uma conversa baixinha e tal. Eu disse: meu filho, quando você saiu, a mulher perguntou assim: como é o seu nome? Aí eu disse: não, o meu é Antônia. Aí ela disse: pois o meu é Raimunda, né? Ela disse: os nossos nomes são tão comuns, né? Somos nordestinas, somos mulheres que tiveram muitos filhos. Aí ficou a Antônia e a Raimunda conversando no maior papo. Então, assim, esse foi um dos episódios. Também teve outro bem engraçado, Não, que ela padre, sempre daí ela falou assim, padre, o senhor não terminou, tomara que não tenha nenhuma Raimunda aqui. Mas ela falou brincando assim, eu prefiro o meu nome. Ah, se... Não, eu disse assim, se o meu nome, né, o meu nome Antônio está aqui, a Raimundo está aqui, imagine. E são muitos episódios assim. Teve outro também bem engraçado, que foi num voo também, que ela gostava de plantas. Então, eu disse para ela: olha, se a senhora, se o detector de metal, né, falar que a senhora vai ter que abrir a bolsa e ver as plantas, a senhora vai ser multada, vai ser presa, tal. E ela enrolou a planta assim na roupinha, colocou dentro da bolsa de mão, né? E na hora de passar no raio-x, ela foi embora, passou tranquilamente. E eu fiquei preso porque eu levava a cruz, o distintivo. Então ela ficou rindo lá e os guardas, né? A polícia fazendo a revisão. Não, tudo bem. Eu disse: não, desculpa, foi o colar que eu esqueci de ter tirado e tal. Aí no final ela disse: é muito engraçado, né? A mãe do padre passa e o padre fica preso com a cruz, né? Então, assim, era uma mulher muito, a mamãe muito sábia, muito cheia de felicidade, não tinha o dia triste, né? De repente chegava uma irmã: mãe, eu tô com dor de cabeça, eu tô sentindo alguma coisa. Ela ia, pegava um copo de água e se beba, que eu já coloquei as gotas do remédio aqui. Aí ela tomava tão inocente, achando que era remédio, e era só água, inventava um chá. Então ela tinha muito isso, assim, muito cheia de sabedoria, né? Sabia Muito dividir uma galinha amorosa, para né? 12. Ela sabia dividir uma galinha para 12 filhos, né? Disse: mãe, como é que a senhora dividiu uma galinha assim? Eu sei o pedaço que cada um gosta, mas o meu pedaço preferido é o pé, né? Aí, é claro, eu ficava comigo assim: não é o pé. Sim. O pé porque ela Ô, dava os padre, melhores. agora que eu entendi por que que os mais antigos gostam tanto de pescoço, de Mas pé, é isso. é porque Só deixava para os os melhores para filhos, os filhos. os filhos. É só isso. Eu disse: gente, mãe tem reflexo de Deus, né? Então, assim, era muito divertido. Ela, na verdade, mais do que mãe, ela foi minha confidente, ela foi a minha amiga. Então a gente viajava muito junto, a gente tinha muitos segredos, assim, a gente contava muita coisa, muitas situações.
da vida que acontecia comigo, com ela, a gente conversava. Então, assim, não era só a mãe, né? O temor que eu tinha não era só pela mãe, o respeito, mas era uma grande amiga. Tudo ela sentia quando eu ligava para ela. Às vezes ela estava em casa, aí disse assim, eita, o Gil, vamos. O telefone tocava imediatamente, né? Então, assim, a gente tinha uma sintonia muito grande, assim, de filho e mãe, né? Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de Nossa Senhora, porque eu vejo essa continuação muito grande da presença dela, né? E isso é o que eu volto a dizer novamente. Nós precisamos amar as pessoas em vida. Precisamos amar os nossos entes queridos em vida para que este amor se torne eterno. Agora sim, eu tenho 4 amores eternos, né? Pai, a mãe e os 2 irmãos, porque viraram um amor eterno, ou seja, viraram uma continuação de um amor Sim. aqui no sentido profundo de convivência e agora se tornou um amor de comunhão. E eu me sinto amado por eles, sinto que eles estão no bom lugar, né? Porque Deus promete, na casa do meu pai há muitas moradas, são palavras de Jesus. Eu rezo em toda missa, eu creio na vida eterna. Então, quando eu rezo junto com o povo de Deus, eu creio na ressurreição, eu creio na vida eterna. Eu primeiro digo para mim, porque eu creio sim que existe o céu. Eu creio que este mundo é uma passagem e nós devemos fazer essa passagem muito tranquila e muito feliz, né? Eu tenho muitos problemas na paróquia, eu lido com muitas pessoas, mas eu confesso para vocês que todos os dias eu durmo muito feliz. Durmo meu sono, eu não tenho insônia até hoje, assim, por causa de problema, de dificuldade. Porque eu disse, não tem felicidade maior do que você estar vivo, do que a minha consagração, a própria vocação de um Deus que chamou aquela criança com 5 anos de idade, que deu os pais maravilhosos, que cuidaram dessa vocação, porque os meus pais e os meus irmãos, eles foram muito responsáveis pela minha vocação, animando, incentivando, cuidando. Então eu me sinto muito feliz. Então eu digo, não é esse caso da perda deles que vai tirar aquilo que sempre foi muito fecundo em mim, que é a felicidade, né? E o amor, temos que amar profundamente, né? Que lindo, padre. Só mais uma curiosidade. Perguntaram aqui se a Sim. sua mãe se confessava com você. Eu sempre, ela não se confessava comigo Só e como nem o meu amiga. pai, né? É, assim, a gente conversava, assim, as intimidades. Eu sempre fazia muitas perguntas íntimas, por exemplo, íntimas que eu digo assim, sobre a sexualidade, né, deles, porque eu digo, como eu lido com casais, um casal que tem 62 anos pode me falar da sexualidade de uma maneira madura. E ela me contava com muita naturalidade, né? Perguntas sobre os mistérios da vida, no sentido da morte, da fé. Por exemplo, na convivência com as pessoas, ela tinha muita sabedoria. Então, eu sempre dizia, mãe, situação tal, como a gente deve agir, né? Mas, assim, a confissão não. Agora, é claro, na hora da unção dos enfermos, aquele momento serve também como uma confissão geral. E eu fazia, mas eu dizia que os pecados deles fossem perdoados. Mas não há nenhum problema. Se o pai ou a mãe quisesse se confessar com o padre, não há nenhum problema. Uma irmã, uma coisa, porque o segredo, o sigilo da confissão, ele é para todos, como eu também me confesso com qualquer padre que aparece. Eu não fico escolhendo padre, né? Tem gente que escolhe o padre para confissão. Então isso já é um grande pecado, porque o sigilo da confissão é para todos. Então, o que eu encontro, eu vejo e eu sinto o desejo da confissão. Mas eles não se confessavam, não. Ô, padre, quero agradecer essa noite aqui maravilhosa com o senhor, assim. Que delícia estar aqui. Obrigada por todos que estão participando. Gostaria que o senhor deixasse uma palavra, assim, de esperança agora para todos que perderam os entes queridos e principalmente para as mães que às vezes tiveram que devolver o seu filho para Deus, né? Porque nós cremos no reencontro, nós cremos na vida eterna. Eu costumo até brincar aqui no grupo, eu falo assim, hashtag partiu vida eterna, que logo logo a gente está lá. Sim, sim. Que o céu existe, o céu é logo ali. Sim, E com certeza a nossa esperança é o reencontro. E a nossa alegria vem do Senhor, sabe? A gente tem que sempre estar focada pelo olhar da fé, porque pelo olhar humano não é possível mesmo para uma mãe continuar. Mas eu digo por conta própria, assim, por mim e por tantas outras mães que eu conheço, que a gente tem que buscar na palavra de Deus, para todos os dias respirar um pouquinho do céu,
Porque somente assim que é possível, sabe? Vai fazer 5 anos em dezembro e é todos os dias que eu busco essa força em Deus. Todos os dias, todos os dias. Ele me carrega no colo todos os dias. A gente brinca que agora nós somos o milagre. Nós que Sim, sim, ficamos. sim, sim. Eu queria, antes da mensagem, assim, na verdade não só uma mensagem, mas eu queria primeiro agradecer. Eu gosto muito de participar, assim, de live, mas que seja tranquila como a nossa, né? Que não tenha, assim, aquele tema formal, que seja mais uma aula, né? Eu acredito que é uma troca de experiência, talvez quem está participando possa achar assim, nossa, foi muito tranquilo, né? O padre conversa, a gente vai conversando, tal. Infelizmente, não deu para interagir com todo mundo, que eu sei que muitas pessoas, quando vê um padre, aproveitam para fazer muitas perguntas. Mas eu gostei porque foi a partir desse tema que é uma verdade para mim, a saudade, ela é mais gostosa do que o remorso, né? Eu não queria deixar mensagem, no sentido de uma mensagem gravada, assim, como se fosse um padrão. Mas eu quero deixar conselhos, né? Primeiro, todos os dias, ao acordar, ao colocar os 2 pés no chão, repita para você mesmo esta frase: Deus me ama. Isso é o começo de toda a felicidade. Deus me ama, diga isso. E aí depois você vai olhar que de um lado está o seu sofrimento, a perda das pessoas, uma doença, o desemprego e tal. Mas por outro lado você vai perceber, tem um pássaro que vem, que está lá feliz, tem uma criança que está nascendo, tem alguém que está feliz com algum momento. Então isso é Deus, e isso deve motivar a gente a viver. Então Deus me ama. Esse é o ponto inicial de tudo. Se você disser todos os dias essa frase, Deus me ama, você não sofrerá de tristeza, não sofrerá de solidão e principalmente de remorso, porque se Deus me ama e Ele amou, eu vou amar. É a base da vida, é o amor. Não perca seu tempo preocupado com inveja do outro, não perca seu tempo com o que os outros dizem, não perca seu tempo com coisas, com tristezas. O mundo é assim, o mundo tem violência, o mundo tem paz, o mundo tem tristeza, o mundo tem alegria. Tudo no mundo existe em abundância. Existe água salgada, a doce, existe a manga aqui no Brasil, existe a manga do outro lugar, porque Deus ele é bondoso para com todos. Então, que as pessoas que estão nos acompanhando, diga todos os dias, Deus me ama. Se Ele nos ama, no caso específico do grupo Mães da Esperança, Ele nos consolará, porque a consolação ela vem de Deus. Então Deus abençoe Amém, a Padre. todos, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada. Só mais uma perguntinha, Padre. Eu Sim. sei que o senhor já deu a bênção, mas por um acaso que o senhor falou que lá na casa da sua mãe tem muitas plantas. Nós, mães, cada uma aqui, a gente sempre tem um sinalzinho de Deus, sabe? Às vezes é uma borboleta que uma mãe fala, é o arco-íris. Sempre tem algo assim que a gente remete ao nosso filho. Por um acaso, o senhor tem algo que aconteceu depois, alguma planta preferida da tua mãe, alguma flor que floresceu, e o senhor, tipo assim, lembrou dela com muito amor? Existem 2 sinais bem evidentes, né? Primeiro, são sempre sinais no céu quando nós estamos no cemitério. O cemitério fica 25 quilômetros da cidade. É incrível, sempre quando nós estamos. Tem uma nuvem no formato de coração, tem raios que remete assim, a esse amor. O céu está sempre diferente quando nós... É muito difícil não ter essa manifestação de céu. Então nós temos foto, né, que comprova assim, o coração, tudo direitinho. E o outro sinal, há uma rosa em que ela não estava dando planta, a flor, né, a rosa. Então a mamãe ela fez uma promessa. Na nossa casa, no jardim, tem a imagem de Nossa Senhora de Fátima, a réplica da Capelinha das Aparições. Então ela disse, Nossa Senhora, se esta planta, né, esse pé de rosa der uma rosa, todos os dias eu tiro para você. E é incrível como ela passou quase, eu acho mais ou menos 1 ano, todos os dias tinha uma rosa. Tinha uma, já saiu o botão, e a outra ela cortava, entregava para Nossa Senhora. Durante o luto, depois da morte, a rosa ela desapareceu, ficou só a planta e tal. E agora esses dias, já está com vários dias, que todos os dias tem uma rosa. Então as minhas irmãs observavam que aquela rosa que ela fez a promessa, todos os dias voltou a dar
uma rosa para Nossa Senhora. O nome dela é Rosa, né? Então ela gosta de planta e tal. E todos os dias tem uma flor lá. E a gente vai levando para Nossa Senhora e já nasce outra. Então eu vejo isso como esta delicadeza do mestre. Por exemplo, quando você diz Deus me ama, Deus mostra durante o dia a sua delicadeza para conosco. Fique atento. Todos os dias existe na nossa vida uma delicadeza do mestre. A gente tem que ficar Que atento. Tem que ter muita fé para delicadeza, ver. padre. Né? E hoje o senhor falou que é dia de Nossa Senhora Do Rosário, né? do Rosário, né? Do Rosário, uma tradição antiga da igreja, desde o século XVI, a igreja ela celebra a festa de Nossa Senhora do Rosário a partir do Papa Pio V, né? E a partir daquela tradição bonita que Nossa Senhora aparece, a São Domingo de Gusmão, e pede o rosário e tal. Então, o rosário são rosas que nós oferecemos a Nossa Senhora. Nós devemos rezar todos os dias, viu? Padre, só mais um conselho, assim, né? No início do luto, nós não conseguimos rezar, nós não conseguimos nem rezar o terço mais como rezávamos antes. Uhum. A gente explica muito isso para as mães, que a única frase que a gente consegue dizer no início é misericórdia, Senhor, misericórdia. Eu dormia também falando, fica comigo, Senhor, fica comigo. E isso é o suficiente. Eu creio que a nossa lágrima já é uma oração para Deus. Aos pouquinhos, a gente vai voltando, a gente vai retomando, a gente vai fazendo as pazes com o nosso amigo Jesus, né? Porque eu falo, e várias outras mães comentam que antes a gente ouvia falar dele, de ouvir falar. Hoje a gente conhece. Ele é um amigo, assim, presente demais na nossa vida, né? Não sei se foi. A dor também tem a sua beleza, mas a dor também nos ensina muita coisa, né? E Sim. nos mostra esse outro lado da fé que é muito mais profundo. Antes a gente já ouvia falar de Jesus, mas hoje a gente conhece. Então, assim, também isso, né, padre? Eu sinto que aos pouquinhos também, aos poucos a gente vai retomando. Não precisa se cobrar porque ficou de É. mal com Deus ou não consiga rezar, né? Uhum. É porque a gente tem que deixar um pouco de lado as orações formuladas, né? Por exemplo, o terço, a novena e tal. Mas as orações mais bonitas são as orações que vêm do coração, do jeito que ele está, né? Por exemplo, é uma mãe que está ali durante a gravidez e depois tem a criança, ela não tem tempo nem para rezar o texto, mas ela diz, Senhor, obrigado por a minha filha, é uma oração, como também nós que estamos chorando, dizendo, Senhor, eu estou abandonado, é uma oração. Então, as melhores orações, as mais profundas e verdadeiras, não são as orações formuladas. É muito fácil rezar quando está tudo bem, né? Você pega o livrinho, abre e repete as orações e tal. Agora, as orações mais bonitas e fecundas são as orações do coração, do jeito que ele está, ferido, machucado, porque até o silêncio nessa hora se torna uma oração de contemplação. Então, continue. As mães que não conseguem rezar, no sentido, né, formulado, não se preocupe. Até o silêncio, as lágrimas, o desespero, a dor, ela é uma oração. Ela é uma oração, viu? Amém, Padre. Muito obrigado. Gratidão Eu que imensa por ser agradeço. aqui hoje. Creio que muitas mães, assim, tão leves com essa live, assim. Eu sinto que o Espírito Santo Sim. esteve presente aqui o tempo todo. E eu quero dizer o seguinte para o senhor, que se o senhor se sinta nosso filho, como tem muitas Tá mães certo, aqui, que a obrigado. falta do filho, então que o senhor Uhum. considere nós todas como a sua mãe. Pois obrigado, viu? Muito obrigado, viu, E um por esse abraço carinho, bem viu? forte. Pois um abraço. Deus abençoe vocês, viu? Um abraço grande de Fortaleza aí para vocês no Paraná. Para Deus Londrina abençoe. e para o Brasil. E qualquer O dia vem para Brasil. Deus Londrina abençoe. também conhecer a gente Vou aqui. sim. Eu vou estar aí na cidade de Curitiba em fevereiro. Eu vou participar de um programa na TV Evangelizar. A gente pode marcar para Olha, se encontrar, se Deus quiser. que Participar legal, amém. presencialmente. Pois tudo de Verdade, é bom. Deus pertinho. abençoe. Muito Pertinho, viu? obrigada, Padre. Que Deus abençoe a Deus sua abençoe. noite. Tá. Um beijo em todos os Amém. seus irmãos, Um tá? beijo. Amém. Deus abençoe. Tchau. Tá. Obrigada a todos Tchau, que tchau. participaram. Tá. Boa noite, amados. Obrigada, viu, pela participação de todos. Um abraço para todos, viu? Foi lindo, né, viu, Padre? Boa noite.
Encerrar vídeo.